Seguinte, pessoal, capô trepidando, né? Eu já vi muitos relatos aí, muita reclamação de capô trepidando, né? Olha só esse capô, ele é grande, né? Ele é bem majestoso, é encarregado aqui de uma aerodinâmica muito eficiente para o carro, mas às vezes no atrito com o próprio ar, principalmente quem anda de vidro aberto, né? E de acordo com a qualidade do piso, tem aquele barulhinho, um tuk-tuk bem chato aí do capô trepidando. Isso acontece principalmente no 2011 e no 2012, não sei porquê, né? Mas o que acontece é o seguinte, pessoal, às vezes é somente uma necessidade de ajuste. Eu não sei se vocês sabem, mas ele tem essas guarnições aqui, ó, esses coxins aqui, estão vendo, pessoal? Ó. E aqui, ó, ele tem uma setinha, que nem aqui eu já fiz um ajuste nele aqui, mas eu vou só mostrar para vocês, ó. Estão vendo que ele tem uma rosca? Eu já fiz a hidratação deles aqui com o Motul Silicone Grease Spray, tá, pessoal? Ó, se você gosta de carro, se você gosta de cuidar do carro, você tem que ter isso aqui em casa, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom. Eu já mostrei ali a aplicação na canaleta de vidro, já mostrei a aplicação no teto solar, já mostrei aqui a aplicação nas correias, principalmente no V6 aqui, ó, correia da bomba d'água, onde precisa de um condicionamento de borracha, e você pode aplicar aqui também, tá, nessa guarniçãozinha aqui do capô. Essa borrachinha aqui, ela ajusta a altura do capô. Então, por exemplo, o capô tá trepidando, ou o capô tá batendo muito forte na hora que você fecha ele, ou quando você solta ele não tá fechando como deveria, é aqui que você faz o ajuste, é nessa peça aqui e aqui também, tá? Tá vendo? Tá chegando no limite, eu deixo ele meia volta para trás, e aí a gente faz a mesma coisa aqui. Tá vendo, ó? Essa de baixo, ela já é um pouco maior. Estão vendo, ó? Tá vendo? Ele chega no limite, ele tem um limitador aqui e você ajusta de acordo com a necessidade. Tem uma setinha, tá vendo? Você ajusta aqui de acordo com a necessidade do capô. O capô, ele precisa estar fácil de abrir, ou seja, ele tem que ter uma pressão suficiente para quando você puxar ali ele abrir, para quando você soltar ele fechar e não ficar batucando, né? Trepidando com a envergadura da carroceria, com o piso, né? Você ajusta ele bonitinho para você não ficar incomodado aí com o capô batendo, beleza? Então aqui você olha o nível, ó. Tá vendo? Tá certinho aqui. Ó, aqui ele ficou um pouco menor, tá vendo? Não sei se é o friso. Não, tá certo. Tá certinho, ó. Tá vendo aqui, ó, o encontro? E é isso, a hora que o capô fecha, ele não pode nem bater aqui no cromado. Às vezes você vê aqui, essa peça ela tá toda marcada, né, do capô bater. E ela também não pode ter dificuldade, né, para abrir. Vamos ver a abertura. Ó, tá abrindo, beleza. Outra dica que eu dou para vocês é a seguinte, que nem esse final de semana andei bastante com ele, né, sequei um tanque de gasolina com ele nos meus compromissos e dei uma lavada nele ontem. E hoje estou tirando aqui uma meia horinha para passar uma cerinha nele, né? Para proteger aí de qualquer impureza aí na pintura. E estou usando aqui um WD-40, tá? Mas vocês podem usar também aí um AD50, sei lá, um desengripante aí de multiuso, né? Hoje eu vou usar o WD-40, mas é o seguinte, pessoal. Façam também a aplicação desse produto aqui, ó. Toda vez que vocês lavarem, tá? No orifício da chave, mesmo que vocês não usem a chave, tá? Porque aqui dentro está muito sujeito à oxidação, o carro vai envelhecendo, começa a entrar água. E principalmente aqui, pessoal, ó, aqui a porta está aberta. Eu vou trancar. Ó, vocês já pararam para pensar como essa peça trabalha, né? Principalmente o carro que é usado só pelo motorista, às vezes as outras estão zeradas, né? Porque quase sempre, quase nunca, aliás,
se abre as outras portas, mas essa peça ela precisa também de uma atenção, que é o uso do WD-40 aqui, tá, pessoal? Fazer a lubrificação e a limpeza aqui dessa peça, para ela poder trabalhar livremente, que é o caso aqui também, tá? Ainda que você não use muito a porta traseira, você dá uma lubrificada aqui nesses componentes para aumentar a vida útil deles e evitar um desgaste, né? E constantemente estar abrindo a maçaneta. Bacana, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, não quero pedir demais, mas deixa o joinha aqui nesse vídeo, tá? Clica aqui embaixo no gostei, porque isso ajuda muito o canal, ajuda muito a gente sobreviver e motivar aí a continuar produzindo conteúdo. Hoje eu separei uns minutinhos aqui só para produzir esse conteúdo para vocês. A vida tá bem corrida, né? Mas eu me sinto aqui no dever de trazer um entretenimento legal aí para vocês passarem uns minutinhos, e também com dicas aqui dessa jabiraca aqui, dessa bomba, desse resto de rico, dessa tranqueira, que quase sempre, né, o pessoal mete o pau, mas quando vê na rua fica embasbacado, até vira a cara para olhar a fusaca passando, né? Seguinte, pessoal, pergunta que sempre cai aqui no canal, perguntando para mim: olha, achei um Fuso com 150 mil km, com 120 mil km, vale a pena, né? Vamos falar então sobre quilometragem. E eu não vou, assim, eu vou dar a minha opinião, mas eu quero que vocês participem, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês pensam, né, a respeito disso. Quilometragem. Eu acho, pessoal, na minha humilde opinião, que é importante vocês observarem a procedência. O que é procedência? Quando você pergunta para mim se um carro de 150 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, 80 mil quilômetros vale a pena, eu não sei responder para vocês, porque é o seguinte, pessoal: basta 1000 quilômetros para um idiota fazer merda com o carro. É isso mesmo, desculpe ser objetivamente, ser direto assim, mas é verdade, tá? Por exemplo, troca de óleo, é com 10 mil, o cara rodou 11 mil, já reduziu a vida útil daquele motor, né? Caixa de transferência, era para ter sido trocado o óleo, não trocou no período correto, no lapso temporal correto, na quilometragem correta, a vida útil do carro já se prejudicou. E isso a médio e longo prazo, isso vai deteriorando a vida útil do carro. Acho que até menos de 1000 quilômetros, pessoal. Então o que acontece em 100 mil quilômetros? O que acontece em 150 mil quilômetros? Tem inscritos aqui no canal com carros aí com 230 mil quilômetros, e AWD, tá? AWD igual esse aqui, e nunca tiveram problema, nem de motor, nem de PTU, nem de diferencial, e o carro tá rodando liso, leve, solto, já tá com o motor amaciado, bem mais econômico, e não tem nenhum problema. E eu já vi casos de inscritos com carros aí com 30 mil, né, onde na verdade o cara conseguiu destruir o câmbio desse carro, fadigar o câmbio com menos de 10 mil quilômetros, por mera negligência, por mera imprudência, por mera imperícia e por falta de conhecimento, de entendimento de como a máquina funciona. Então é isso, pessoal, vocês têm que tomar cuidado hoje na qualidade de usado com relação à procedência, tá? E digo mais, eu até convido vocês a aprenderem um pouco sobre o funcionamento mecânico, né? Muita gente compra o carro e acha que o carro é só pôr gasolina, pôr óleo e andar. Não desperta aquele interesse, aquela curiosidade sobre como funciona o motor, como funciona um sistema de transmissão, né? No meu caso, desde a minha infância, eu sempre tive curiosidade, né? Quando eu via meu pai dirigindo, eu falava: poxa vida, mas como que ele mexe a alavanca do câmbio aqui, o carro troca de marcha, como que isso funciona, né? Como que funciona um câmbio automático, como que funciona uma caixa de direção, como que funciona um motor, como que funciona um sistema de tração. Sempre ficava curioso, né? E essa curiosidade, às vezes, ela é benéfica, porque a partir do momento que você tem uma dúvida, que você tem um objetivo de pesquisa, você aprende, né? E muitas vezes o cidadão tem problemas com o carro porque ele não entende. É a velha história, que nem o que eu mais vejo aqui no canal. Acende a luz da chavinha ali, o carro fica fraco, né? O próprio computador, a própria centralina do carro corta a potência do carro para evitar danos.
né? Isso acontece muito com relação ao TBI, problemas de transmissão. A centralina corta a ignição do carro, exatamente para não ser forçado, para dar um aviso para o cara, né? O que o cara faz? Afunda o pé no acelerador. Opa, o que está acontecendo? Vai lá e mete o pé no acelerador para ver se o carro está funcionando. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu estou falando, nesse caso, basta 2 km para o cara destruir o carro dele. Então, às vezes é bom você ter curiosidade, querer entender como funciona o conjunto mecânico, tá? Se você não tá afim e ainda vem querer falar abobrinha, cara, compra um carro que não tem eletrônica nenhuma, né? Um carro aí anos 90, anos 2000, que tenha pouca atribuição eletrônica, né? Mas a tendência, futuramente, pelo menos assim, nesse momento, eu posso dizer que é isso, né? Tenham curiosidade de entender como funciona uma transmissão automática, como que é a abertura do solenoide, da importância da troca de lubrificante. Percamos aquela cultura de que câmbio automático não faz manutenção. Tem concessionárias que ainda dizem que óleo de câmbio é vitalício, que não troca, né? Tem gente que faz vista grossa para manutenção, compra o carro, sequer passa pela cabeça dele da necessidade de troca de lubrificante, sequer pensa na necessidade de colocar um pneu na medida correta do carro, com a calibração correta. E às vezes o pneu ele tá um lado mais calibrado que o outro, gera aquela diferença, né, de arrasto que acaba incorrendo em desgaste anormal. Então assim, pessoal, vocês não precisam ter a mesma obsessão que eu tenho com manutenção, mas tenham curiosidade, né? Tenham curiosidade de querer entender, aprender, porque quando vocês tiverem essa curiosidade e vocês aprenderem como funciona, e não precisa ser profissional não, aqui no caso é um canal amador, né? O canal Autodidata não é profissional, é um canal amador. Eu criei esse conteúdo exatamente porque eu cansei de passar nervoso com algumas, tá, pessoal? Não estou falando todos, mas alguns mecânicos aí que me julgavam, né, pela minha aparência, e eu estou aqui hoje, graças a Deus, o carro não dá problema. Só que estamos em constante evolução, sempre estudando, aprendendo e entendendo, né, o que acontece. E tem muitos inscritos aí que também estão nessa vibe, né? Que é o caso do Fabiano, lá eu sempre falo do Fabiano, né? Quando nós tínhamos aquela dúvida sobre o canister, nós fizemos uma pesquisa sobre o funcionamento do canister, funcionamento do câmbio automático com o Diego, né? O Diego fez vários cursos para entender. Então aqui na verdade é um fórum de troca de informação, tá? E essa informação eu espero que ela seja útil para vocês. Mas evite, tá, pessoal, esse negócio assim, é só colocar a gasolina e andar, porque quase sempre o carro quebra na mão do proprietário, né? E aí foge aquela questão, aquele mérito do mecânico sacana, né? Às vezes o cidadão faz alguma lambança com o carro e depois fica aí torcendo para remediar, para fazer uma correção. E tem muita coisa que dá para evitar, né? Tem muita coisa que você consegue evitar com atitudes simples, com baixo custo, mas nunca pensando no presente, pensando a médio prazo, né? Médio ou longo prazo. Então assim, qual que é o mérito desse vídeo, pessoal? Cuidado, né? Pensem na procedência, e da mesma forma que você quer comprar um carro de boa procedência, enquanto você estiver com ele, cuide da procedência dele para depois você não ter dificuldades para passá-lo para frente, né? Porque assim, é fácil, né? A gente fazer alguma coisa errada e querer, entre aspas, né, passar a bomba para o próximo. Essa não é minha cultura. E eu não compartilho esse tipo de coisa aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Não adianta. Vocês podem continuar perguntando para mim de 100 mil quilômetros, 120 mil, 130 mil, 200 mil. Que assim, não tem como responder para vocês. Depende, né? Vocês têm que fazer um acompanhamento, passar um scanner, observar características do carro para ver se condizem com aquela quilometragem, que é, por exemplo, desgaste de pedal, situação da suspensão. Pessoal, falar uma coisa para vocês também. Carro que às vezes o cara fala, nossa, tá com 20 mil quilômetros, tá só com 30 mil quilômetros. Só que o cara esquece que com 30 mil já tá na hora de trocar pneu, pastilha de freio já deve estar só o osso, óleo do câmbio, dependendo do lapso de tempo, também já vai ter que trocar. Às vezes a quilometragem do carro tá baixa, você compra um carro com 30 mil, só que se você não tiver juízo, discernimento e raciocínio, esses 30 mil para você não vai adiantar de nada, porque em 1000 quilômetros você vai detonar o carro e ele vai ficar mais acabado do que se ele tivesse 100 mil quilômetros e estivesse com a manutenção totalmente em dia.
Bacana, pessoal. Então é isso aí, produzindo um conteúdo rapidinho aqui. Vou passar uma cerinha no bichão aqui agora para aproveitar os minutinhos que eu tenho antes do trabalho. E eu convido vocês a se inscreverem lá no Moto Addict, né? Eu fiz um canal aqui para essa moto aqui também, para não ter aquela mistura de conteúdo. Se inscrevam lá, peço de coração para vocês participarem lá do Moto Addict também. E quero mandar um abraço pro meu amigo Fernando. Deixa o caminhão passar. Fernando lá da Bertuccelli Corretora de Seguros, parceiraça aqui do canal. Quem estiver precisando fazer seguro de qualquer lugar do Brasil, faça uma cotação com o Fernando. Agora tem o site, tem o link na descrição. Diga que chegou até a Bertuccelli Corretora com o canal Autodidata ou com o canal Moto Addict, e o Fernando vai conceder condições especiais lá para vocês andarem sossegado, sem aquele medo, né, de não ter seguro. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam aqui, dê aquele joinha. Um abraço. Tchau.